A paz de Cristo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo de número 3 diz assim: Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez poste ídolo e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Meus irmãos, após a morte do rei Ezequias, no lugar dele reinou seu filho Manassés. E Manassés, a palavra de Deus vem dizer que ele começou a reinar com 12 anos e fez o que era mal diante do Senhor. No segundo livro de Reis, capítulo de número 21, a gente já contou essa história aqui sobre o reinado de Manassés, que ele era agoreiro, ele queimou o filho vivo, fez tudo de errado. Reinou 55 anos e cometeu mais erro do que qualquer outro rei. Porém, no livro de Crônica, as coisas são um pouco diferentes. Conta-se algumas coisas. Lá no cativeiro, quando eles escreveram para o povo cativo, aqui tem uma parte acrescentada que não tem no livro de Reis. Vou ler aqui dois versículos. Versículo 12 e 13 do 2 Crônica 33 diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meu irmão, minha irmã, essa parte aqui não tem lá no livro de Reis, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que o pior dos pecadores pode ser restaurado mediante a humilhação e a oração. O pior dos pecadores pode ser perdoado. Ainda que Manassés fosse o pior rei, ainda que ele tivesse feito as maiores abominações, mas o Senhor, quando ele vê um coração contrito, ele não resiste. E aconteceu isso aqui com Manassés. Manassés, ele se humilhou perante o Senhor. Se a gente ler do 10 até o 17, a gente vai ver que houve uma humilhação e o Senhor atendeu e respondeu, porque ele, um coração contrito, o Senhor não despreza. E aí depois a gente tem aqui a morte de Manassés. Quanto aos mais atos, sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, está escrito na história dos reis de Israel. Ou seja, realmente ele se humilhou e falou com Deus e restaurou o templo, fez aqui, se a gente ler, olha só, é tão interessante que eu vou ler para vocês. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e o lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ordenou, ordem do rei, ou seja, quando se apregou a algo a partir do rei, é algo que é um decreto, certo? Se é um decreto, todos têm que fazer. E ali ele apregoou o culto ao Senhor. E aí o reinado de Amon, seu filho, foi mal perante o Senhor, como a gente já havia lido. No 34 fala do reinado de Josias, a purificação do templo, enfim. Manassés, quando ele reinou, ele fez 55 anos deu para fazer muita besteira, né? E aí, no finalzinho, ele se recuperou com Deus, tal, tirou muitas coisas, só que já estava enraizado as coisas que ele mesmo colocou. Aí Josias reparou o templo, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei e viram, como eu falei lá em Reis, que
havia uma cerimônia muito importante, que era a celebração da Páscoa. Fizeram a celebração da Páscoa, renovaram a aliança com o Senhor, todo o povo. E aí a morte de Josias, contada aqui, que não é contada lá no livro de Reis, ele vem falar que Josias, ele saiu. Olha só que interessante isso daqui. Capítulo 35, 21 e 22. Mesmo sendo um rei bom, tal, enfim. Diz assim: Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Olha só. Às vezes a gente não tem uma consciência cristã. Consciência cristã é quando Deus está falando algo, a gente tem que ouvir. Aí o ímpio aqui, Deus ele falou: olha só, eu estou contigo. Mesmo ele sendo ímpio, Deus falou: vou te levantar para destruir aquele povo. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, ele fora da visão, ele quis lutar contra ele, e ele ainda falou assim, o faraó Neco: não quero lutar contra você, fica lá na tua, que eu fico aqui na minha aqui. Mas ele foi tentar lutar contra ele, e aí perdeu, caiu, porque ele falou: olha, disse Deus que me apressasse, cuida de não te opores a Deus que é comigo. Nunca se opõe ao Senhor. Nunca coloque sua vida no caminho do Senhor, onde Ele tem algo já prescrito. Nunca se coloque numa posição que o Senhor vai ser contrário. Nós temos que andar sempre no caminho do Senhor, trilhar sempre a vontade de Deus. Não adianta a gente se opor e achar que nós vamos conseguir algo. E chega lá na frente, a gente vai dar com o burro na água, quebrar a cara, entre outros adjetivos para que a gente possa expressar: fazer burrada e desobedecer a Deus. Capítulo 36, ele vem falar no versículo 21 assim: Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus ele falou que ia levar o povo cativo, ia ficar 70 anos, depois ia libertar o povo, certo? Então, aqui vem falar sobre isso. O cativeiro de Judá. No capítulo 36, a gente não vai expor aqui os reis, a gente já falou muito isso daqui no livro de Reis. E aqui no cativeiro de Judá, ali já tinha uma promessa que durante 70 anos ia ser levado o povo e ficar cativo, e depois ia ser liberto. Só que Ciro, rei da Pérsia, no seu primeiro ano de reinado, Deus ele falou com ele também, com o ímpio. Não só falou com o faraó Neco, não, falou com ele também. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ou seja, Deus... Olha, meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa aqui que é duro. Às vezes a gente reclama de barriga cheia e fala assim: poxa, mas somos filhos de Deus, somos isso, somos aquilo. O que às vezes Deus não olha a nosso favor? Olha só, não tinha um justo, um rei que quisesse fazer o bem lá em Jerusalém, o povo idólatra, fazendo coisas erradas. E Deus teve que levantar um ímpio para poder libertar o povo, para poder construir, reedificar o templo em Jerusalém. Às vezes a gente reclama da vida e falamos assim: poxa, mas por que eu fiz esse concurso e o ímpio passou, não passei? Mas por que eu fui fazer essa inscrição, não deu certo? Por que eu fui comprar isso, fui fazer aquilo? Qualquer tipo de coisa na nossa vida secular está ligada à nossa atividade, à nossa vida realmente. Só que tem situações que o Senhor ele faz milagre,
E ele se revela em determinadas coisas. Só que, meu irmão, minha irmã, se você não se levantar para fazer, quem vai fazer por você? Deus, ele não vai fazer. Tem coisas que o Senhor, ele dá para nós fazermos e nós temos que realmente se levantar para fazer. Nós temos que acordar, despertar. Aqui Deus falou, a palavra de Deus fala que, olha, despertou o Senhor o espírito de si. Que o Senhor venha despertar o seu espírito em você, em mim, para que a gente venha fazer aquilo que Deus quer. Quando ele foi levantado aqui, ele falou, olha, Deus me levantou para fazer uma casa para ele. Porque nenhum deles, dos seus lá, foi digno de fazer. E através disso ele pergunta, quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Aí ele já dá um decreto que pode subir para poder reconstruir. Aí a gente vai começar no livro de Esdras, no próximo vídeo, falando acerca disso daí. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Se coloque na posição para que o Senhor venha te usar. Para que Deus não precise usar um ímpio para fazer a vontade dele. Deus, ele quer usar seus filhos para fazer a vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.